Bom, o que eu pesquiso? É o que a gente chama de simulações computacionais. Então, as equações básicas da natureza a gente conhece, pelo menos na escala que para descrever o comportamento de átomos e moléculas. É o que a gente chama de mecânica quântica e ela apesar de ainda existirem, vamos dizer assim, questões em aberto na mecânica quântica, do ponto de vista da sua utilização, isso é bem conhecido. Então, você conhece as equações. Então, se você conhece as equações, isso significa que você pode descrever o comportamento da matéria. Então, você pode descrever o comportamento de um sólido, você pode descrever o comportamento de um líquido, você pode descrever o comportamento de sistemas biológicos, de proteínas, como é que as coisas funcionam. Porque todas as coisas que a gente conhece são compostas de átomos, certo? Que se ligam, então os átomos têm lá o núcleo e tem os elétrons em torno do núcleo. E esses elétrons fazem as ligações químicas uns com os outros, formando moléculas e outros componentes. Então, a gente conhecendo essas equações pode prever, em princípio, a partir do conhecimento de quais são os átomos que estão lá, você pode prever o comportamento da matéria. Só que, para fazer isso, as equações matemáticas são muito complicadas, são muito complexas. Então, você não consegue resolver essas equações, como a gente fala, analiticamente. Ou seja, escrever no papel e chegar numa solução. Então, a gente precisa do computador para isso. Então, a gente consegue, fazendo certas aproximações, colocar, entre aspas, essas equações no computador, dizer para o computador, entre aspas, quais são os átomos que estão lá presentes, qual é o material que está lá, e evoluir no tempo ou calcular as propriedades desses materiais. E com isso você pode, trabalhando junto com os experimentais, prever e entender como a matéria funciona, certo? E é isso que a gente faz, e esse é um ramo da física ou da ciência, porque não é só física, tem a química, ciência de materiais, que tem crescido e avançado muito, certo? Porque o poder dos computadores tem avançado muito, e isso permite que você tenha um conhecimento bem fundamental e, trabalhando muito próximo aos experimentais, consiga entender o nosso mundo, o mundo que a gente vive, que é o que todo cientista sempre sonha em entender. Olha, minha maior emoção como cientista, é difícil dizer, talvez tenha algumas. Uma, quando eu talvez tenha conseguido terminar meu doutorado, que é um desafio grande. Eu fui para os Estados Unidos jovem, tinha 2 filhos pequenos, tive um filho, eu fui com uma filha de 4 meses, depois tinha uma outra filha lá, muita gente ficava duvidando que fosse ser possível fazer o doutorado nessas condições, e era uma universidade difícil, uma universidade boa dos Estados Unidos, do mundo, né, que era a Universidade da Califórnia em Berkeley, e acho que ter conseguido concluir e terminar foi um momento muito importante na minha carreira. Ter conseguido, acho que virar professor titular também foi um momento importante, quer dizer, um reconhecimento de todo um trabalho de anos. Então esse também foi um momento que eu fiquei muito feliz. E no momento eu tenho, acho que uma emoção muito grande de estar trabalhando no projeto Sirius. É o maior projeto da ciência brasileira, é um desafio gigantesco. E é conseguir levar, eu gosto muito desse projeto, porque é você conseguir colocar o país, né, que é um país que tem tantas dificuldades, ainda tanta carência do ponto de vista de ensino, de pesquisa, de ciências. É um projeto que você tem o país na liderança. Você tem brasileiros que foram formados e treinados aqui, construindo um equipamento de grande porte, no estado da arte, e eu sempre falo com meus funcionários, o pessoal que trabalha comigo, né, os meus colegas, que a gente sempre consegue fazer tão bem quanto qualquer outro. Não é porque está no Brasil que você não pode estar na liderança. E a gente, eu gosto de fazer colaboração internacional nesse sentido. Você olha um no olho do outro e é de fato uma colaboração, não tem uma subserviência. Então, por isso que eu gosto muito desse projeto. É um projeto que acho que permite que a gente consiga dar um salto, e sonho que com ele você possa estimular as novas gerações a poderem fazer trabalhos cada vez mais avançados. Eu acho que você conquistar e levar jovens para fazer ciência é o que permite que o país vá avançar, certo? Então, veja, ser cientista, eu nunca tive, eu falei, nunca fui numa família de cientistas,
nunca foi uma família diferenciada, eu sempre adorei jogar bola. Em 1970 o Brasil foi tricampeão mundial, aquilo lá era uma das coisas também que eu amava. E nunca tinha sonhado que ia chegar onde cheguei e poder estar liderando um projeto que é hoje o maior projeto científico brasileiro. Então, isso para mim é uma emoção muito grande. Para entender a estrutura da matéria, então seja lá você entender uma molécula a partir de um ser vivo, eu entender como é que um aço funciona, como é que um semicondutor funciona, como que uma célula funciona, em última instância, isso significa entender a estrutura atômica e molecular. Então, entender a propriedade dos materiais significa entender quais são os átomos que compõem aquele material, como é que eles estão ligados no espaço, como é que os elétrons que fazem as ligações químicas estão se comportando. E para isso você precisa de ferramentas especiais. Da mesma maneira que se eu quiser olhar um mundo microscópico, eu utilizo um microscópio óptico, se eu quiser olhar melhor, eu utilizo um microscópio eletrônico. Você precisa de ferramentas especiais para olhar nessa escala atômica e penetrar materiais. Então, raio-x, que é a radiação eletromagnética, é uma outra frequência da luz. A luz visível que a gente vê é a radiação eletromagnética, o infravermelho, ultravioleta, o rádio, ondas de rádio, são todos o mesmo fenômeno físico, que são campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço. A diferença entre eles é o que a gente chama de comprimento de onda ou frequência. Ou, se você pensar como a gente entende hoje na mecânica quântica, ele sendo composto de partículas chamadas fótons, a energia desses fótons. Então, o raio-x tem menor comprimento de onda, maior frequência e maior energia desses fótons, certo? Mas é tudo a mesma coisa que luz, certo? Só que com uma outra frequência e energia. Então, para gerar raio-x com alto brilho, e o que é alto brilho? Pensa numa lanterna e compara uma lanterna com uma ponteira laser. Uma lanterna tem uma área grande e uma abertura angular grande. É bom para iluminar o quarto, a sala. Uma ponteira laser, ela tem uma área pequena e uma abertura angular pequenininha, certo? Ela é boa para iluminar à distância, uma longa distância, um pequeno pedaço, uma região pequena. Então a gente diz que o laser tem um brilho muito maior do que a lanterna, se eles tiverem a mesma potência, tá? Então, o que a gente quer para poder estudar os átomos e as moléculas é uma fonte de raio-x de alto brilho, que pareça lá com a ponteira laser. E é isso que o tal dos aceleradores síncrotrons fazem. São grandes aceleradores em que você põe elétrons girando e você desvia a trajetória desses elétrons, e quando você desvia a trajetória deles, eles emitem radiação eletromagnética, ou seja, luz, né? Mas numa ampla faixa do espectro, indo do infravermelho, passando pelo ultravioleta e chegando lá no raio-x, e com altíssimo brilho. Então, eles são ferramentas extremamente importantes e versáteis, porque uma vez que você tem isso, você pode estudar qualquer material, orgânico ou inorgânico. Então, você pode ter qualquer cientista, seja biólogo, químico, físico, cientista de materiais, para aplicação em agricultura, medicina, biologia, etc., utilizando esse equipamento. Muito bem. Por isso os países constroem. O Brasil foi pioneiro no Hemisfério Sul. Em 1900, na década de 80, ele começou a pensar nesse projeto. Em 1987, teve início a construção do primeiro acelerador síncrotron do Hemisfério Sul na cidade de Campinas. Ele foi construído entre 1987 e 1997, demorou 10 anos. E foi um projeto importante porque ele treinou toda uma geração de físicos e engenheiros para aprender a projetar e construir e operar esse acelerador, ao mesmo tempo que treinou toda uma geração de usuários, de pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento para utilizar. Então, hoje, são milhares de pesquisadores do Brasil, do mundo, que utilizam o laboratório lá do LNLS. Só que é como eu brinco, se você vai fazer um carro, você não consegue fazer uma Ferrari primeiro, você tem que fazer um carro mais simples primeiro. E é isso que o atual síncrotron brasileiro é. Ele é um síncrotron muito bom, de alta capacidade, mas numa tecnologia mais simples, vamos dizer assim, do que existe hoje no mundo. Então, para o Brasil continuar competitivo no uso dessa ferramenta tão importante, a gente precisa atualizar o equipamento. E é esse que é o projeto brasileiro hoje, que chama o projeto Sirius, que é um novo síncrotron.
E agora, diferentemente do primeiro, em que o Brasil fez um ciclo de segunda geração, enquanto o mundo estava na terceira geração, hoje o Brasil é pioneiro em construir sim, está fazendo um dos primeiros de quarta geração do mundo. Então hoje no mundo não tem nenhum síncrotron de quarta geração operando. A Suécia está fazendo um primeiro, deve começar a funcionar no ano que vem. E o Brasil está fazendo o segundo síncrotron do mundo de segunda geração e com algumas características mais interessantes, inclusive, do que as do síncrotron sueco. Então ele está desenhando um dos equipamentos mais sofisticados do mundo. Isso está trazendo um respeito enorme por parte dos outros laboratórios para o que é o projeto que o Brasil está fazendo. Os desafios tecnológicos são enormes, só que ele vai permitir que os pesquisadores brasileiros que atuam na área de ciência e tecnologia possam dar um salto qualitativo, também quantitativo, mas principalmente qualitativo, na qualidade dos trabalhos que podem ser executados. Isso vai ter um impacto para as futuras gerações importantíssimo. É o que eu digo, o equipamento não vai ser mais o limite, porque é o que eu sempre falo, a gente está construindo e entregando para o país um equipamento extremamente sofisticado no estado da arte, mas ciência quem faz são pessoas, são cientistas, são seres humanos, e o país precisa então treinar essas pessoas para utilizar esse equipamento. Mas o que a gente vai permitir é que não é o equipamento que limita a criatividade. Então você vai permitir que essas novas gerações possam utilizar a sua imaginação e utilizar esse equipamento para as suas diferentes pesquisas. Só para dar um exemplo, o Prêmio Nobel de Química de 2009 e o Prêmio Nobel de Química de 2012, ambos foram para desvendarem estruturas de moléculas importantes em biologia, e ambos esses estudos utilizaram síncrotrons em diferentes lugares do mundo. Então, o Brasil vai ter um equipamento que vai permitir, por exemplo, que estudos como esse sejam feitos e, quem sabe, no futuro não vai sair um prêmio Nobel de um dos jovens que vai utilizar os cílios. Ficou bom? É isso? Tem alguma coisa que eu queira acrescentar? Acho que não, acho que tá bom, falei tanto, né?